Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, estou com um microfone diferente. Estou com um microfone diferente para falar sobre as pessoas do inglês, certo? Deixa eu pegar ali, que tem um resumão bom, tá? O que acontece? Qual que é o maior problema que as pessoas acabam enfrentando quando elas querem aprender o verbo to be? Aliás, eu falei pessoas do inglês, eu já estou dando spoiler de que essa é a coisa mais importante. Se vocês não reconhecem o padrão das pessoas na própria língua, na própria gramática de vocês, vai ser bem mais difícil no inglês. Quando a gente fala em aprender outra língua, a gente tem que partir de uma língua. Então, aprender outra língua já está pressuposto ali que vocês estão aprendendo outra e não uma, certo? Normalmente a decisão, normalmente não, né? A decisão de aprender a primeira língua não é consciente. Pô, eu quero aprender o português. Eu, com 1 ano de idade, prefiro a gramática do português, vou aprender o português. Não. A L1 de vocês é que vocês aprendem de berço normalmente, vamos dizer. Pelo menos no caso do Brasil, todo mundo tem a L1 como português, vamos dizer. A grande maioria das pessoas, certo? Só que tu tem como ter uma L2, que a gente fala que é uma língua adicional, uma língua estrangeira, enfim. Nem sei se o termo língua adicional seria muito bom assim. Eu tenho meus questionamentos ao termo língua estrangeira, né? Mas, vamos dizer, no caso do Brasil, acho que seria adequado falar língua estrangeira. Certo? O que acontece? Porque o Brasil só tem uma língua oficial, né? Português brasileiro. Até onde eu sei. Que a gente tem muito imigrante. Se a gente fosse colocar outras línguas como língua oficial, acabava entrando tudo. Aí vira bagunça. Tá. Algo tá errado aqui. Sei lá. O que eu tô enxergando coisa errada de novo. Mas o que acontece, gente? Vocês têm que partir pra... Aliás, será que eu tiro essa árvore? Vou tirar. Para vocês aprenderem outra língua, isso pressupõe que vocês já saibam alguma. Só que vocês precisam saber melhor. Quanto mais vocês sabem da gramática da língua 1, da primeira língua, da língua materna, que vocês são fluentes, mais fácil vai ser o trabalho de vocês, que sim, demanda muita paciência, o trabalho de aprender, adquirir outra língua, vamos dizer, sabe? O processo de aprendizagem de outra língua, no geral, uma L2, ou enfim... É muito difícil, gente. É difícil. Não vou até necessariamente dizer difícil, mas ele exige muita paciência. Certo? Então, pega lá o Duolingo, por exemplo, vai lendo os negócios. Eu tenho vários livros que eu posso recomendar para vocês para aprender outra língua. Nesse momento estou aprendendo italiano. Eu sei frases muito básicas, sabe? Tipo, eu sou um ragazzo, sabe? Sei lá, eu sou um menino. Não sou um menino, né? Eu sono uomini. Pelo amor de Deus. Tá? Mas qual a questão, gente? Falando sério agora. O processo de aprender, ou de adquirir, ou de, enfim, desenvolver a habilidade em outra língua, ele vai demandar de vocês a habilidade em alguma língua, certo? Então, vocês não é o primeiro rodeio de vocês já têm uma gramática na mente de vocês. A questão é tornar consciente, que daí a gente fala em consciência metalinguística, certo? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala nas pessoas do inglês, por exemplo, vamos dizer o seguinte. Oh meu Deus, esse aqui é o I, certo? Eu, primeira pessoa. Sou eu que estou jogando, ó, essa aqui é a visão aliás, essa é a visão da primeira pessoa, né? Pelo amor de Deus, o que eu estou falando? Essa é a visão da primeira pessoa, certo? Agora pensa, primeira pessoa por quê? Porque sou eu, essa é a minha perspectiva, certo? Agora, por que isso aqui se chama terceira pessoa? Porque é alguém que está alheio, fora da coisa, tá atrás de mim. Entendeu? Então seria... Não, minto. Gente, eu tô tão cansado que eu jurei que eu tinha feito errado. Não, I am, you are, he, she, it is. Beleza. Vocês acreditam nisso? Mas enfim. Por que acontece? Pensa no ele, ela. É um fator externo da enunciação, do processo de conversa, de diálogo. O que eu quero dizer com isso? O ele é uma referência a algo, a terceira pessoa de qualquer língua, basicamente, é uma referência a algo fora da conversa. Então tem eu e tu, e se eu for falar ela, ele, fora da conversa. Eu e tu, só o eu e o tu, a primeira e a segunda pessoa estão participando da conversa. Por isso que na terceira pessoa vai ter o it. Porque it ali para animal, objetal, eles não podem participar da conversa, porque animais e
e objetos não podem participar de conversa. Certo? Pelo menos conversa como a gente entende, né? Mas a questão é o seguinte. Primeira pessoa, eu. E eu não estou falando do português, da gramática do português. Eu estou falando no geral. A primeira pessoa é o sujeito que fala. A segunda pessoa é o sujeito que escuta. Certo? E esses cargos vão se trocando. Então a primeira pessoa fala, depois a segunda pessoa escuta, mas a pessoa que escutou vai responder. Então ela se torna a primeira pessoa. Então é um negócio que vai e vem. Certo? Numa conversa. Porque uma pessoa fala, outra pessoa escuta, depois a pessoa que escutou fala, e a pessoa que falou escuta. Certo? E o que isso vai representar? Eu ia matar, mas... Oh, meu Deus. Tá, enfim. Gente, não posso perder o foco. Lembrando, eu tenho TDAH. Qual a questão? A primeira pessoa é o sujeito que fala ou que escreve. A segunda pessoa é o sujeito que lê ou que ouve. A terceira pessoa não participa da conversa. Então ela é uma não pessoa, de certa forma. Isso aí eu estou falando de teoria da enunciação já, do Benveniste. Mas o que acontece? É isso que vocês têm que ter em mente. Quem que no inglês fala I speak, entendeu? I am the speaker. Vamos dizer, de uma forma muito bruta de se falar, eu sei que é muito estranha essa frase, mas a questão é, I am the one who speaks, certo? I am the one who knocks. O que eu tô falando, gente? Sério, pelo amor de Deus, me parem nos comentários aí. Mas, gente, essa que é a questão. I am, eu sou, entendeu? Ou estou, né? Então a questão é essa, a primeira pessoa é a pessoa que está se pronunciando. Segunda pessoa é a pessoa que está ouvindo. Terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então é uma menção na conversa, mas não está participando da conversa. Certo? Isso é uma coisa importante para se ter no começo. I am, you are, he, she, it is. Beleza? Isso é o básico. Básico. Só que isso vai... Por que o verbo to be é tão trabalhado? Porque essas mesmas pessoas vão participar de todas as outras conjugações verbais, entendeu? Então, quando eu falo I drink... Não, vamos dizer assim. Quando eu falo I eat, you eat, he eats. Certo? Então, essas coisas, essas pessoas vão ter conjugações para os verbos, desinências verbais diferentes. Será que eu posso falar de desinência? Posso falar de desinência no caso de, por exemplo, desinência seria o finalzinho do verbo, por exemplo. Certo? Preciso dar uma explorada. Mas a questão é, quando eu tenho uma pessoa diferente, então, pensa o seguinte, eu falo, tu falas ou você fala, e ele fala, ok? Ele fala. Vamos fingir que é 1900 ainda e vamos falar tu. Tu falas. Falas. Falo. Fala. Ele fala. Então ele é externo. Entendeu? Eu estou descrevendo uma coisa que está acontecendo. Não sou eu que estou fazendo. Entendeu? Então pensa no seguinte. Tem aquela questão de atos locucionários e locucionários que eu não trouxe ainda, se não me engano. Mas... aliás, eu tô com um monte de carne. Preciso achar uma caverna para dar uma explorada nesse vídeo, na real. Eu já coloquei o ponto de ressuscitar aqui. Bom, vou dormir. Tá. Qual a questão, gente? Por isso, inclusive, que isso aqui é a primeira pessoa, isso aqui é a terceira pessoa. Isso aqui seria como se fosse a segunda pessoa. Entendeu? Então, se vocês olham dessa perspectiva, é muito mais fácil entender a perspectiva dos jogos. Por quê? Porque a primeira pessoa sou eu estou vendo na minha perspectiva. Estou vendo a terceira pessoa, perspectiva de alguém que está fora, segunda pessoa, alguém que está me vendo, de frente para mim. Então, é como se eu estivesse conversando. Entendeu? Então, pensa. Quando os youtubers de Minecraft antigamente... Oh, meu Deus, que está travando. Quando os youtubers de Minecraft antigamente começavam o vídeo, eles começavam assim... Ou eles começavam assim? Começam na segunda pessoa, porque estão falando com vocês. Entendeu? Essa que é a questão. Certo? Eu sou, I am. You are. Esse are, ele vai servir para todos do plural. Então, nem se estressem com isso, que todos do plural é are. We are,
You are e they are, certo? They, eles. É que o verbo to be é tão simples que assim, eu tenho que meio que dar uma complicada para dar mais tempo de aula, porque ele é muito simples. Só que a questão é, essas pessoas, como eu estava falando, vão levar a terminações diferentes depois. Então, por exemplo, deixa eu deixar um negócio aí. Okay. I am, you are, he, she, is, we are, you are, they are. Certo? Isso é fácil. Mas é que o verbo to be não se limita a isso, gente. Então, por exemplo, quando a gente tem I, vamos pegar o verbo eat, que eu falei, ou drink. A gente vai ter que nesses verbos aqui, I eat, you eat, I drink, you drink, e eats, drinks. Certo? Então, na terminação dessas que são no presente, a gente vai ter um S depois. E isso é uma coisa que é quase sempre. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se eu quero do verbo party, ou seja, festejar, party, aqui é I party, you party, he parties. Por quê? E aí que é uma questão que vai começando a complicar. Porque esse Y, aliás, nem sei se está dando para ver, esse Y, não tem como falar parties. Ele fica parties, entendeu? E aí, o Y, muitas vezes, principalmente a terceira pessoa que vai complicar, tá? Se vocês estão tendo dificuldade, foquem primeiro na primeira e na segunda pessoa, tá? Que são as pessoas que estão participando da conversa. Mas, se eu quero falar de um animal, it is an animal. Ah, e outra coisa que é interessante que você saiba. Quando a gente está falando em artigo indefinido, no inglês, o que vai ser o artigo indefinido? Uma, certo? O que a gente vai ter? Vamos ver. Deixa eu tentar fazer a plaquinha aqui dentro, aliás, para eu não ter que ficar escrevendo fora. Não, eu vou fazer aqui. A e N, certo? O que vai definir? É uma questão, querendo ou não, fonológica. Por quê? Porque se tem uma consoante depois é A, se tem uma vogal depois é N. Por quê? Porque pensa, animal, an animal. Ok, separou a palavra, graças a Deus, ainda bem. Essa que é a questão. Então, artigo indefinido, um animal, a animal. Não, an animal. Tá? Eu tô pronunciando de um jeito mais brusco, tá, gente? An animal, a party, certo? Então, I am a party animal. Oh my god, I am a party animal. Eu não sou, aliás, eu odeio festa. Eu tô jogando Minecraft enquanto eu explico o verbo to be. É muito óbvio que eu não gosto de festa, né? Mas enfim. E aí a gente vai ter essas questões das desinências. Se eu falo open, beleza. I open, you open, he opens. Tá? Mas aí vai tendo complicação quando tem um Y no final. Por exemplo, plural é mais ou menos a mesma coisa, assim, na maioria dos casos. Mas deixar esse vídeo curtinho. Para por aqui.